Esta chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Comunico aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna, no pequeno e grande expediente e da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão extraordinária do dia 25/10/2018, às 12 horas. Expediente projeto de lei número 78/2018, requerente senhor prefeito municipal, ementa, dispõe sobre autorizado o Poder Executivo abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de 3 milhões, visando criar elementos de despesas e fontes de recursos referentes a royalties, participação especial, à Secretaria Municipal de Governo e Fazenda e Chefia de Gabinete. Projeto de lei de número 79/2018, requerente senhor prefeito municipal, ementa, dispõe sobre estruturação e funcionamento do sistema de controle interno da Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios e em consonância com a lei de número 708/2009 e da outras providências. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 25 de outubro de 2018, presidente vereador João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 17 de outubro de 2018, ofício GAPRE de número 591/2018, senhor presidente, passo às mãos de Vossa Excelência, para indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, a mensagem de número 53 e respectivo projeto de lei, que dispõe sobre autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e dá outras providências. Vale a oportunidade para renovar Vossa Excelência, seus dignos pares, meus protestos elevados à consideração. Atenciosamente, Carlos Henriques Pinto Gomes, prefeito em exercício. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem e respectivo projeto de lei anexo que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e dá outras providências. O projeto de lei encaminhado por essa mensagem visa criar elementos de despesas e fontes de recursos referentes a royalties, participação especial na Secretaria de Governo e Fazenda e Chefia de Gabinete. São estas, senhor presidente, senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa Igreja Casa de Leis a sempre cuidadosa e pernicente análise, recebendo de todos restrito apoio para sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Válido não seja para renovar Vossa Excelência minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, Carlos Henriques Pinto Gomes, prefeito em exercício. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º, fica criado o crédito adicional especial junto ao orçamento programa 2018 no valor de 3 milhões. Artigo 2º, os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes do exercício de arrecadação em conformidade com o disposto ao parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 18 de outubro de 2018, ofício GAPRE de número 595/2018. Senhor presidente, passo às mãos de Vossa Excelência, para indispensável apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, a mensagem de número 54/2018, respectivo projeto de lei, que dispõe sobre a estruturação e funcionamento do sistema de controle interno da Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, em consonância com a lei de número 708/2009 e da outras providências. Vale na oportunidade para renovar Vossas Excelências e seus dignos pares meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, Carlos Henriques Pinto Gomes, prefeito em exercício. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem e respectivo projeto de lei e anexo que dispõe sobre a estruturação e funcionamento do sistema de controle interno da Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, em consonância com a Lei 708/2009 e da outras providências. Trata-se de projeto de lei de grande relevância, na medida em que busca estruturar o funcionamento do controle interno da Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios. Cumpre-me acrescentar que essa alteração visa atender a determinação do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, em consonância com o disposto no artigo 74 da Constituição Federal da República e artigo 124 da Constituição Estadual. Estas, senhor presidente e senhores vereadores, as razões que justificam a apresentação do vertente projeto, que estou certo merecerá dos ilustres edis sempre a acurada e percunisciente análise. Finalmente, utilíssimo da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Aproveito para reafirmar a Vossas Excelências as minhas demonstrações de elevada consideração. Atenciosamente, Carlos Henriques Pinto Gomes, prefeito em exercício. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, título 1 das disposições preliminares, artigo 1º, o sistema de controle interno denominado de Controladoria Geral do Município da Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios visa assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da gestão dos recursos públicos e a avaliação dos recursos obtidos pela administração nos termos dos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e artigos 122, 124 e 129 da Constituição Estadual. Título 2 das conceituações. Artigo 2º, o controle interno do município compreende o plano de organização e das medidas adotadas pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas de orçamento e das políticas administrativas, verificar a exatidão e a finalidade das informações e assegurar o cumprimento da lei. Parágrafo único. A responsabilidade primária pela definição dos controles internos é do titular do respectivo poder, órgão ou entidade. Essa obrigação pode ser delegada ao responsável pela unidade de controle interno. Artigo 3º. Entende-se por Controladoria Geral do Município o conjunto de órgãos, funções e atividades de controle que devem agir de forma articulada, multidisciplinar, integrados sobre a orientação técnico-normativo de um órgão central, orientados pelo desempenho das atribuições de controle interno indicadas na Constituição e normativos em cada poder, esfera de governo, compreendendo particularmente a instituição de procedimentos administrativos na execução de atos de gestão financeira, orçamento patrimonial, contábil e administrativa, inclusive da gestão de pessoas, visando garantir com razoável segurança o alcance dos objetos institucionais, a eficácia, transparência e segurança da aplicação, gestão, guarda e arrecadação de bens, valores públicos municipais e pelos quais o município seja responsável. O controle é exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, metas de orçamento e observância da legislação e normas que orientam a atividade específica da unidade controlada. O controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos órgãos setores de planejamento, orçamento e contabilidade e finanças. O controle exercido pela unidade de controle interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do sistema de controle interno da administração e assegurar a observância dos dispostos constitucionais dos relevantes e dos relativos aos incisos 1º ao 6º, artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo único.
Os poderes e órgãos referidos no caput deste artigo tratam-se do Poder Executivo Municipal, da administração direta. Parágrafo 2º, os poderes e órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições dessa lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidos no âmbito de cada poder ou órgão, incluindo a respectiva administração direta. Artigo 4º. Para efeitos dessa lei, entende-se como Controladoria Geral do Município o órgão do Poder Executivo dotado de autonomia financeira, orçamentária e gerencial, responsável pela coordenação e definição de diretrizes gerais de controle interno, sem prejuízo de demais funções que lhes são atribuídas nessa lei em ato normativo próprio, observado o princípio da segregação de funções, sistemas administrativos, conjunto de atividades entregadas e vinculadas relacionadas a funções e finalidades de apoio necessários ao alcance dos objetivos organizacionais e que estejam presentes em toda a administração pública, tais como planejamento, recursos humanos, finanças, contabilidade e outros, executados sob a orientação técnica responsável pelo órgão central. Auditoria interna, atividade de controle desempenhada pela UC ou pela UCI, com a finalidade de avaliar a legalidade, legitimidade e efetividade, eficiência e eficácia dos processos administrativos, programas e projetos governamentais por meio de instrumentos e técnicas próprias, identificar e avaliar riscos e subsidiar a proposição de melhorias e reformulações dos referidos sistemas. Título 3 da responsabilidade da Controladoria Geral do Município. Artigo 5º são responsabilidades da Controladoria Geral do Município, referida ao artigo 4º, além daquelas dispostas no artigo 74 da Constituição Federal e artigos 29 da Constituição Estadual, também as seguintes: coordenar as atividades relacionadas com o sistema de controle interno do Poder Executivo, incluir a administração direta e, caso for necessário, indireta, promova a integração operacional e orientar a elaboração de atos normativos sobre procedimentos de controle. Elaborar o plano anual de auditorias governamentais, interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial, medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno através de atividade de auditoria interna a serem realizados mediante metodologia e programação própria nos diversos sistemas administrativos de correspondentes aos poderes e órgãos, incluindo a sua administração direta, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhados no plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias no orçamento, inclusive quanto às ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos do orçamento fiscal e de investimentos, estabelecer mecanismos voltados a compor a legalidade e a legitimidade dos atos da gestão e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, os correspondentes poderes e órgãos, incluindo a sua administração direta, bem como a aplicação dos recursos públicos por entidades de direito privado. Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as leis de responsabilidade fiscal. Acompanhar o processo de planejamento e elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária, propor melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades de administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações. Alertar formalmente a atividade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos iniquidados de ilegais, ilegítimos, que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos ou quando não forem prestados as contas ou não quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
Emitir parecer conclusivo sobre contas anuais prestadas pelos prefeitos e pelos responsáveis pelas demais unidades da administração direta municipal, elaborar e fiscalizar o cumprimento do Código de Ética para os servidores, ocupantes de cargos de carreira de controle interno e no ente federativo, exercer orientação e supervisão técnica dos órgãos que compõem o sistema de controle interno, coordenar os serviços de ouvidoria do Poder Executivo, prestando orientação normativa necessária, realizar por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, auditorias e inspeções de natureza financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial das unidades da administração pública, enviando o respectivo relatório ao Tribunal de Contas do Estado no último caso, na hipótese de identificação de irregularidades, as ilegalidades que resultem em prejuízo ao erário público, sem prejuízo da instauração da devida tomada de contas, sob pena de responsabilidade solidária. Estabelecer diretrizes e estratégias de controle de corrupção, estabelecer o plano de capacitação dos servidores que integram o sistema de controle interno. Artigo 6º. A Controladoria Geral do Município é responsável também pela função de correição. Artigo 7º. No exercício da atividade de correição, a Controladoria Geral do Município poderá avocar os processos administrativos em curso, seja para apurar fatos que tenham contra os deveres e obrigações no Estatuto dos Servidores Municipais, seja para apurar fatos, disposições de outras legislações ou atos normativos específicos, independentemente do dano. Parágrafo único. Caso a conduta fato praticado por servidor público municipal, objeto de apuração de atividade de correção de que trata esse artigo, tipificar crime contra a administração pública, o responsável pela COGEM deverá apresentar ao Ministério Público para a adotação das medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se a conduta ou fato apurado nas condições do parágrafo anterior implicar em dano ao erário, como extravio, perda ou ainda deteriorização de bens, recursos ou dinheiros públicos ou qualquer ato que implique em prejuízo ao erário, a COGEM promoverá desde logo a tomada de contas especial a fim de apurar os fatos, identificar os responsáveis e qualificar o dano, sem prejuízo das demais medidas administrativas e penais, e dará imediata ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 8º. No exercício da atividade de correição, a Controladoria Geral do Município poderá aplicar a pena de advertência ou suspensão por até 15 dias ao servidor da administração pública municipal que praticar atos atentórios às leis e atos normativos a que refere ao artigo 6º, parágrafo único, quando a infração cometida pelo servidor público municipal implicar em aplicações de penais mais graves, essas serão praticadas diretamente pelo prefeito ou pelas autoridades competentes, nos termos dos estatutos dos servidores públicos do município. Artigo 9º. O Poder Executivo instituirá a ouvidoria a fim de estabelecer um canal de comunicação com os usuários dos serviços públicos. Artigo 10º. As denúncias, reclamações, sugestões dos seus usuários processadas pela ouvidoria municipal serão devidamente registradas e catalogadas de forma a subsidiar avaliações futuras, de identificar fragilidades de riscos aos processos administrativos e aos objetivos organizacionais. Artigo 11º. A ouvidoria promoverá constantemente comunicação à Controladoria Geral do Município, incentivando a adoção de medidas de melhoria, mas sem deixar de promover o feedback constante aos usuários dos serviços públicos municipais, sem prejuízo de demais atribuições definidas em ato normativo específico. Parágrafo 1º. As respostas das reclamações ou dúvidas aos usuários dos serviços públicos processadas pela ouvidoria serão promovidas em tempo hábil, de forma a não comprometer seu direito fundamental à informação. Parágrafo 2º. Conforme o disposto ao decreto de número 885, de 6 de fevereiro de 2018, que regulamentou e criou o âmbito municipal do sistema de ouvidoria eletrônico, em parceria com a Controladoria Geral da União, através da adesão de programa de fortalecimento das ouvidorias do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União,
para que os usuários da rede mundial de computadores possam registrar e manifestar suas opiniões ou reclamações de forma mais prática e direta à administração pública. Artigo 12º. Os poderes indicados no caput do artigo 3º do Poder Executivo ou da Administração Direta ficam autorizados a organizar a sua respectiva Controladoria Geral do Município, parágrafo único, órgão central do controle interno, Controladoria Geral do Município, do Poder Executivo, terá status de secretaria, subordinado diretamente ao respectivo chefe do Poder Executivo, com o suporte necessário de recursos humanos, orçamentários, financeiros e materiais para o efetivo desempenho de suas funções. Artigo 13º, conforme referido no caput do artigo 3º, deverá ser criado o quadro permanente de pessoal do Poder Executivo Municipal, um cargo em comissão ou agente político de livre nomeação e exoneração, o cargo de Controlador-Geral do município, a qual responderá como titular da correspondente unidade de controle interno. Parágrafo único. O ocupante desse cargo deverá possuir nível de escolaridade superior e ou demonstrar experiência profissional comprovada com conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil e respectiva legislação vigente, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e atividade de auditoria. Artigo 14º, conforme referido no caput do artigo 3º, deverá ser criado o quadro permanente pessoal do Poder Executivo Municipal, um cargo em comissão, um agente político de livre nomeação e exoneração, subcontrolador-geral do município, a qual responderá como titular na ausência do controlador-geral do município da correspondente unidade de controle interno. Parágrafo único. O ocupante desse cargo deverá possuir nível de escolaridade superior e ou demonstrar experiência profissional comprovada com conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil e respectiva legislação vigente, além de dominar conceitos relacionados ao controle interno e atividade de auditoria. Artigo 15º. Deverão ser criados quadro permanente do Poder Executivo, cargos de coordenadores de auditoria governamental, controladoria, corregedoria, ouvidoria, combate à corrupção e transparência de nível superior e ou médio técnico com atribuições de coordenador e auxiliar de controlador-geral do município e do subcontrolador-geral do município e outras de natureza administrativa para maior eficácia das atividades de controle interno. Artigo 16º. Deverá ser criado o quadro permanente do Poder Executivo, cargo de controlador de auditoria governamental de nível superior, de atribuições de coordenar e ou auxiliar o coordenador do Controlador-Geral do município e do Subcontrolador-Geral do município e outros de natureza administrativa para maior eficácia das atividades de controle interno. Artigo 17º. Deverá ser criado o quadro permanente do Poder Executivo, cargo de gerente de controladoria de nível superior e ou médio e ou técnico com atribuições de auxílio ao controlador, do Controlador-Geral do município e do Subcontrolador-Geral do município e as naturezas administrativas para maior eficácia das atividades de controle interno. Artigo 18º. Deverão ser criados quadro permanente do Poder Executivo, cargos de agente administrativo de autoria governamental, controladoria, transparência de nível médio e ou médio técnico com atribuições de auxílio aos coordenadores do Controlador-Geral do município e do Subcontrolador-Geral do município e de outros de natureza administrativa para maior eficácia das atividades de controle interno. Parágrafo 1º. Dos servidores lotados no sistema de controle interno da Prefeitura da cidade de Amazonas dos Búzios deverão ser ocupados por 60% de servidores efetivos ocupantes do quadro permanente do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Ficarão subordinados à coordenadoria da Corregedoria da Controladoria Geral do município todas as outras corregedorias e comissões de sindicâncias atuantes do Poder Executivo. Parágrafo 3º. Os servidores ocupantes dos cargos do Sistema de Controle Interno da Prefeitura da cidade de Amazonas dos Búzios é obrigatória a realização de no mínimo 40% de horas anuais em cursos de capacitação e treinamento em auditoria, controle interno e ou planejamento e orçamento público, sem prejuízo das capacitações e treinamentos em outras áreas de conhecimento necessários ao adequado desempenho de suas funções. Artigo 19º. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou encargo relacionado ao sistema de controle interno pessoas que tenham sido nos últimos 5 anos responsabilizadas por atos julgados irregulares de forma definida pelos tribunais de contas, punidas por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público ou em qualquer
esfera de governo, condenadas em processo por prática de crime contra a administração pública, capitulado nos títulos 2º e 11º da parte especial do Código Penal Brasileiro, da Lei Federal de número 7.492, 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei Federal de número 8.429, de 2 de junho de 92. Tenham sido as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas ou tenham praticado os atos danosos ao patrimônio público e, consequentemente, lhes tenham sido imputado débito pela Corte de Contas. Artigo 20º, além de impedimentos estipulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com a função de atividade de controle interno exercer, patrocinar causa contra a administração pública municipal, praticar, atos que atentem contra as normas ideológicas do Código de Ética. Artigo 21º, nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores de controle interno no exercício das atribuições inerentes à atividade de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. Parágrafo único. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento, obstáculo à atuação dos servidores do UCI que estiverem no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à responsabilidade administrativa, civil e penal. Artigo 22º, o servidor que exercer as funções relacionadas com o sistema de código de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da Controladoria Geral do Município, aos chefes dos respectivos poderes ou órgãos indicados no caput do artigo 3º, do chefe do Poder Executivo, do titular da unidade administrativa ou a entidade na qual se procedam as constatações aí ao Tribunal de Contas do Estado, se for o caso. Artigo 23º, as despesas da Controladoria Geral do Município correrão a conta das dotações próprias fixadas anualmente no orçamento fiscal do município, LOA, e na remuneração já adotada no Poder Executivo para cada função estabelecida nessa lei. Artigo 24º, fica revogada a Lei de número 322, de 27 de maio de 2002. Artigo 25º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário. Senhor presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Senhor presidente, na verdade é só para dar uma explicaçãozinha básica desses projetos que nós estamos votando em requerimento de urgência. Uma é a abertura de um crédito especial, né, no valor de 3 milhões, e aí precisa realmente da despesa da abertura, criando os elementos de despesa e fonte de recurso referente a royalties. Então, é um valor arrecadado a mais, houve um excesso de arrecadação, e o município, o governo, está pedindo, então, para que se crie esse elemento de despesa e fonte de recurso, 3 milhões de reais. Então, todo excesso de arrecadação é sempre bem-vindo. Até para depois não ter nenhuma especulação, mas estão autorizando 3 milhões de reais. Não, é um excesso que o governo está recebendo, que o município está recebendo, e precisa que esse elemento, essa fonte de despesa seja criada. E nós, lógico, óbvio, teríamos que realmente votar diante da responsabilidade de um valor que o município não pode perder, 3 milhões de reais de royalties. E o outro projeto de lei, ele está em consonância com a Lei 708, que é da estrutura administrativa, que nós votamos em 2009, e que, na verdade, agora é uma determinação do Ministério Público. Então, eu também não sabia dessa determinação, fui comunicada na Prefeitura de um encaminhamento de um projeto que viria para essa casa por determinação do Ministério Público e Tribunal de Contas para ajustar com relação a alguns cargos. E foram lidos todos os artigos, o impacto financeiro chegou aqui, a gente estava dando uma olhada. Então, na verdade, os cargos que estão sendo criados por essa determinação do Ministério Público e do Tribunal,
E está se tirando outros, inclusive secretário especial, subcontrolador. Então, o impacto, a diferença é muito pequena, menos de R$ 1.000, se tirando alguns que não precisam ter na estrutura. E uma coisa que me chamou a atenção, que dentro dessa nova estrutura, coordenadores foram criados. Então, coordenador de auditoria, de controladoria, de corregedoria, de ouvidoria, coordenador de combate à corrupção. Isso eu achei ótimo, vereador Lohan. É um dos quadros, é um dos cargos na composição desse novo quadro, dessa nova estrutura da controladoria do município, que é o coordenador de combate à corrupção e também o coordenador de transparência. Então, acho que isso tem que ser dito, uma vez que essa determinação está sendo cobrado, e, lógico, a sociedade está de olho na transparência, a sociedade está de olho no combate à corrupção, e a gente viu aí a resposta nas urnas. A resposta nas urnas. Candidatos ou deputados eleitos há muitos anos no cenário político e que foram trocados por novos políticos, vereador Josué. A gente viu, e lógico, Bolsonaro hoje na frente, ele é aquele discurso, né, que ele dá, o que ele prega, que a gente muitas das vezes fica retido em falar, e o discurso de Bolsonaro é aquele que muitas das vezes não é o politicamente correto. Não é o politicamente correto, mas houve resposta nas urnas com relação a isso, tanto é que nas pesquisas ele aparece na frente, desponta na frente. Então, isso é uma resposta, eu não poderia deixar de enfatizar isso, já que a gente está votando numa sessão extraordinária, e é o que está no quadro. Essas coordenadorias, combate à corrupção e da transparência, está aí. Projeto que eu voto, de transformação de cargo que eu estou votando, com responsabilidade nós votamos, para que a população e a sociedade buziana tenham conhecimento. Obrigada, senhor presidente. Os projetos de lei de número 78 e 79 de 2018 seriam encaminhados para a comissão, mas por constar requerimento de urgência especial, será lido no expediente e votado na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do referido requerimento de urgência especial. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armazão dos Búzios, requerimento de urgência especial, número 11/2018. Os vereadores que este subscrevem, atendendo o interesse público e o que versa ao artigo 118, parágrafo 3º, inciso 7º, do regimento interno desta Casa, por tratar de matéria de alta relevância, requerem, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial junto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento na tramitação do projeto de lei número 78/2018, Sala das Comissões, Sala das Sessões, 25 de outubro de 2018. Requerimento de urgência especial de número 12/2018. Os vereadores que este subscrevem, atendendo o interesse público e o que versa o artigo 118, parágrafo 3º, inciso 7º do regimento interno desta Casa, por tratar de matéria de alta relevância, requerem, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial junto à Comissão de Constituição, Justiça e de Seguridade, na tramitação do projeto de lei de número 79/2018, Sala das Sessões, 25 de outubro de 2018. Senhor presidente, feita a leitura aos requerimentos de número 11 e requerimento de número 12 de 2018.
Em votação, a autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes. Presente. Vereador Miguel Pereira. Presente. Vereador Newton César. Presente. Vereador Valmir Martins Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, coloca em votação o requerimento de urgência especial número 11 de 2018 e 12 de 2018. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Suspendo a sessão por 15 minutos para as comissões redigirem os pareceres.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Orhan Gomes da Silveira. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, declaro reaberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei de número 78 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto de lei de número 78/2018, parecer às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas por requerimento de urgência especial, constataram que o referido projeto dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, o orçamento vigente, no valor que menciona e dá outras providências. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto à Lei Complementar de número 95/98. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguintes da Lei 4.320/64, na medida que são apresentadas fontes de recursos de outra dotação para fazer frente ao crédito. Opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 78/2018 ao parecer Armação dos Búzios, 25 de outubro de 2018, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadores Valmir Martins de Carvalho, Josué Pereira dos Santos e Newton César Alves de Almeida. Comissão de Finanças e Orçamento, Valmir Martins de Carvalho, e Adiel da Silva Vieira e vereador Newton César Alves de Almeida. Senhor presidente, feita a leitura, o parecer referente ao projeto de lei de número 78/2018. Em votação, o projeto de lei de número 78 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei de número 79 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto de lei de número 79/2018, parecer às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Seguridade, reunidas na forma de requerimento de urgência especial, constataram que a matéria em comento dispõe sobre a estruturação e funcionamento do sistema de controle interno da Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, em consonância com a Lei 708/2009 e da outras providências, considerando que a matéria está de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, no tocante à análise de competência para iniciar o processo legislativo, a matéria está de acordo com o previsto na Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 1º, e na LOM em seu artigo 53, inciso 3º, considerando que a proposição atende às técnicas de redação legislativa da Lei Complementar de número 95/98, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei ao parecer Armação dos Búzios, de 25 de outubro de 2018, vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Valmir Martins de Carvalho, Josué Pereira dos Santos e Newton César Alves de Almeida. Vereadores que compõem a Comissão de Seguridade, Josué Pereira dos Santos, Jadiel da Silva Vieira e Miguel Pereira de Souza. Senhor presidente, feito a leitura ao parecer conjunto referente ao projeto de lei de número 79/2018. Em votação, o projeto de lei 79 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada tratado do expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.